um consenso entre os historiadores, não é, que a origem atual do sistema mundial seja olhado pelo lado do sistema capitalista, seja olhado pelo lado do sistema estatal, data do longo século XVI, de que fala um historiador francês, Fernand Braudel, e que vai mais ou menos de 1450 a 1650. Braudel fala de um longo século XVI exatamente para sublinhar uma certa constância, uma certa continuidade, uma certa regularidade que existe nesse período, apesar de que sejam 2 séculos do ponto de vista gregoriano. Não é? Então, do ponto de vista absolutamente estilizado, não é? Numa história absolutamente rápida e estilizada, a gente pode dizer que o sistema mundial, em princípio, esse no qual nós vivemos, se origina neste período pós-1400, 1450, e se forma nesta época entre 1450 e 1650. Além disso, há um consenso também entre os historiadores e os analistas internacionais com relação ao fato de que esse sistema se originou na Europa, apesar de que neste período do longo século XVI provavelmente houvesse maior quantidade de poder e de riqueza acumulado na Ásia e não na Europa. Isto é, sobretudo na Índia e na China. Mas não foi a Índia e a China que acabaram impondo o seu sistema de poder e o seu sistema de mercado e de acumulação de riqueza ao resto do mundo. Por que isso não aconteceu? Isso é uma questão de uma imensa complexidade, uma espécie de um enigma até hoje não respondido pelos historiadores. Afinal, por que no século XV os chineses chegaram à África, os chineses chegaram muito longe, né, com uma imensa capacidade de deslocamento de navios e de pessoas, e sem uma posição belicista. E, no entanto, a partir de um certo momento, mais ou menos em torno de 1420, isto é, na hora em que os portugueses estavam recém dando seu primeiro passinho em Ceuta, os chineses estavam recuando de uma ofensiva diplomático-comercial gigantesca no Mar da Índia e depois na costa oriental da África. E depois entraram no movimento de introspecção. Por que isso aconteceu? Como eu disse, é uma pergunta em aberto. A discussão do próprio processo nos tomaria um curso inteiro, pelo menos. Aliás, foi um dos temas sobre os quais estive debruçado nessa minha temporada recente em Cambridge, como pesquisa. Não? Pois bem, mas do ponto de vista que nos interessa aqui, isto é, como se formou o sistema mundial, o consenso é que esse sistema, dentro do qual vivemos nos últimos 500 anos, se formou neste mesmo período do longo século XVI, que havia uma atividade econômica extremamente dinâmica na Índia e na China, e uma atividade econômica menos dinâmica dentro da Europa, mas esse sistema mundial nasceu e se impôs a partir da Europa.